Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Debs. Agora em junho, né, com a nossa esperança renovada de termos festa junina, que eu tenho certeza que você aí também está esperando por quentão, paçoca e pé de moleque, porque é para isso que a gente vive, brasileiro, né? E já dizendo que o tema do nosso mês de junho é sobre infância. Então, hoje a gente vai ter o nosso primeiro episódio com essa temática e vamos ter o segundo episódio do mês também sobre esse tema. E o motivo de eu ter trazido esse tema, né, para a gente conversar aqui no podcast, é porque quando a gente fala de cultura, né, de violência, que a gente vive uma cultura violenta entre nós adultos, a gente esquece um pouco de onde isso começa, né? Onde que a gente começa a reproduzir essa cultura e a gente aprende que ser violento é uma opção viável, uma opção que faz sentido. Então, por que não falar da nossa infância, de como que a gente foi criado, né? Foi aí educado sobre as relações e outros caminhos possíveis de viver essa maternidade, essa infância. E é por isso que está aqui comigo a Dayana e também a Lígia, para poderem contar um pouquinho sobre a trajetória delas, tanto profissional quanto pessoal. Então, chega da Débora falando, sejam muito bem-vindas, queridas. É um prazer enorme ter vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada, Deb. E quando você fala pé de moleque, paçoca, festa junina, já me vem várias memórias, né, de infância, quadrilhas, nervosismo, mão suando, escola. Sim. Nossa, veio assim, né, incentivos e coisas de pai, mães, avós, né, de todo o contexto familiar. Meu nome é Dayana Bonar, eu trabalho há mais de 12 anos com comunicação não violenta, implementação de cultura de paz. E a maternidade na minha vida foi uma grande revolução, né? Eu acho que não há revolução maior do que a responsabilidade de criar um ser humano para que também seja revolucionário para outras pessoas, né? A Maia, hoje em dia, tem 3 anos e é a coisa mais linda desse mundo. Como é bom ouvir vocês. Eu estou muito feliz, né, da gente estar aqui nessa troca. Também, quando eu escuto falar em festa junina, nossa, vem muita memória. Nesse caso, boa para mim, né, de pensar em tudo que eu já vivi, de dançar, enfim, muita coisa legal. E eu sou da área jurídica, né, então eu comecei meu caminho profissional no direito, mas sempre buscando outras coisas, aí até que eu encontrei a justiça restaurativa no meio do caminho, que começou a fazer tudo mais sentido. E aí, logo, meio que junto e misturado, veio a comunicação não violenta. E aí, para colocar a cereja no bolo, eu tive a minha filha, Luísa, com 1 ano e 8 meses. Então, aí, eu acho que aí, tudo eu comecei a colocar em questão, porque é a infância ali, né, continuada da minha, mas viva ali, e eu me provando a todo momento tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu achava certo. Enfim, eu acho que é por aí o começo. Sim, não, e que incrível que eu já pensei, festa junina e já me veio, nossa, podemos problematizar, porque eu lembro que eu tinha um pouco de angústia com aquele lance da prisão, que eu não sei se tinha em toda festa junina, mas na minha tinha de ter a prisão e pedir para prender alguém e a pessoa ficar lá na prisão um tempo, e eu achava aquilo mó angustiante. Então, enfim, só ia dizer que a gente já pode problematizar a própria festa, mas para não se alongar na problematização, que eu acho que já tem a ver um pouco de como é a cultura, né, assim, para criança, porque, nossa, para muitas crianças aquilo era um evento muito legal, fazer esse lance do mandar prender alguém e esse alguém ficar fora da festa um tempo, né? E para mim aquilo era muito angustiante. Mas acho que indo nessa linha, então, queria perguntar para vocês como é que foi assim, a infância de vocês em relação a isso, assim, em relação a como lidar com sentimentos e com a violência, como isso se fez presente assim para vocês? Olha, eu tive... A minha memória de infância é uma memória positiva. Eu não tive grandes momentos de violência, nunca apanhei, nunca tive, sabe, não foi uma educação violenta. Mas eu lembro da minha avó, que já é uma geração mais antiga, ela falava: criança não tem porquê, né? Tipo, criança obedece. As crianças tinham que ser obedientes, e principalmente as meninas tinham que ser boazinhas, tinham que ser uma mocinha, né? Então, esse recorte de gênero, para mim, também entra muito forte na educação dos meninos e das meninas.
A minha mãe é psicóloga, então ela conseguiu romper com o padrão de não ter voz, de não falar de sentimentos, de poder chorar. Então eu pude me manifestar muito por causa de uma educação mais consciente da minha mãe. E o meu pai, por outro lado, muito racional, europeu, professor de artes marciais, médico. Então era uma coisa muito disciplinada, assim, era um valor da palavra. Se eu dissesse que ia chegar às 8, eu chegasse às 8h30, ele me colocava de castigo no quarto para pensar sobre o que eu estava fazendo. Então foi um equilíbrio aí, talvez até que no meio do caminho, no final acho que deu certo. Mas teve um lado mais rígido e um lado mais acolhedor. É legal ouvir você, assim, porque às vezes eu vejo as pessoas que trabalham, assim, estão nessa área de educação respeitosa, o CNV e tal, às vezes trazem relatos ruins, então dá um quentinho no meu coração quando eu escuto, assim, sabe? Poxa, minha infância foi positiva, e comigo também foi nesse sentido, assim, eu tive uma infância muito livre, eu acho que eu vivi muito tempo na Praia Grande, sabe? Com os meus pais, então, assim, era naquela época que Praia Grande não tinha nada, sabe? Era só era areia, o mar e é isso. Então, tudo muito livre. Eu acho que essa liberdade também me trouxe muitos convites de procurar depois, quando mais velha, né? Essa liberdade nos lugares onde eu estivesse. Eu também nunca apanhei, né? Não tenho esse histórico na minha infância. E às vezes isso se chocava com realidades, né, de amigos, amigas, de pessoas próximas, e às vezes eu até me perguntava, eu falava, nossa, será que meus pais estão fazendo certo, sabe assim? Então, será que esse é o modelo que vai ser, sei lá, entre aspas, o melhor? Isso eu criança, pensando, né? Mas eu vejo que, enfim, para mim foi algo muito bom, né, criar essas memórias, porque me construiu aí forte para conseguir olhar e saber que é possível fazer diferente, né? Minha mãe aí, meu pai já faleceu, logo no perpétuo, foi uma bagunça de emoções, mas sempre fui muito livre. Minha mãe também é médica, então, enfim, os dois têm aí uma percepção, sei lá, talvez de saúde, né? Eu acho que caminharam juntos, né? Então, acho que é isso, para começar aqui. Agora eu quero ouvir da Débora, eu tô curiosa. Eu ia falar, bom, vamos então agora mudar a perspectiva da conversa, porque eu tenho várias questões, assim, da minha infância, eu cheguei até ter a crise do pânico na época, era diagnosticado com esse nome, tive que ir para terapia já com 8 anos, e eu lembro muito, uma coisa que me marcou muito de ter vivido na infância foi esse lugar da cuidadora da mulher, né? Então, eu tenho um irmão homem, e como eu, já muito pequena, estava nesse lugar do eu preciso cuidar do meu irmão, que era mais velho do que eu, então, sei lá, com 5, 6 anos, eu já me recordo de ter esse lugar de cadê meu irmão, cadê as coisas dele, enfim, e o quanto isso me moldou muito para, enquanto adulta, ter uma dificuldade de me reconhecer enquanto agente nas relações, né, e não enquanto passiva, de só cuidando do outro e precisando, né, passar por cima das coisas que são importantes para mim para estar ali para o outro, né? Então, acho que justamente o não ter sido muitas vezes escutada enquanto criança, né, enquanto mulher, assim, enquanto uma garota na época, fez muito que eu buscasse outros caminhos na vida profissional mesmo. Hoje eu tenho muita consciência que foi aquela criança, Débora, sei lá, dos seus 5, 6 anos, que me movimentou para ir atrás da própria justiça restaurativa, assim, porque eu vivi na pele, não consegui escutar a minha história e eu sei que isso é horrível, assim, que foi o que me levou para a terapia, que foi o que me leva à terapia até hoje, o não se sentir escutada, o não se sentir colocada ali naquele ambiente, né? Então, enquanto um ser que tem necessidades e não só enquanto alguém que cuida. Então, acho muito incrível, assim, poder falar sobre isso, porque o que me move é o ser criança, assim, o que me moveu a buscar escutar os outros é porque eu senti não ser escutada e não recomendo, assim. Então, eu penso, como que é isso na criação de alguém? E aí, acho que é por isso que é incrível ter vocês aqui para perguntar como pessoas que trabalham com isso e são mães de como fazer isso, né? Como lidar com essa questão da criança ter a sua voz, independente ali da disciplina, ou sei lá como a gente quer que chame, necessária, ou sei lá, dos cuidados necessários, mas como fazer isso de uma forma que a criança tenha o seu lugar de existência enquanto
assim, autônoma, né? Assim, existente por si e não dependente de algo. Não sei, é que para mim isso é muito profundo, eu ficaria aqui viajando. Nossa, Débora, posso... Pode falar. Pode falar. É que, na verdade, eu escutando a Débora, me veio assim que comigo foi um pouco um movimento, eu acho que contrário, né? Então, tive essa infância livre, e aí, conforme eu fui crescendo e fui compartilhando e vivenciando, né, na escola, faculdade, principalmente na hora que eu comecei a trabalhar, né, na área do direito, que é tudo mais engessado e tudo mais voltado para o litígio, quer dizer, uma lógica totalmente diferente, eu entrei em choque de valores, né? Então, quer dizer, aquilo que eu achei que eu construí dentro de mim está em choque com o que eu estou vendo fora. Uhum. E aí foi uma bagunça interna, que assim é o que me leva para a terapia até hoje, sabe? Eu acho que queria trazer isso. Sim. Tem tantas coisas, né, para falar sobre esse assunto. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante que nós, né, pais, mães, educadores, a gente tende a fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor para os nossos filhos a partir da geração ou do tempo que a gente vive. E uma coisa é aquilo que a gente faz, a outra coisa é a leitura que a criança tem daquilo que você está fazendo. E o que fica para a criança é a vivência, a experiência dela a partir daquilo. Então, é importante a gente impor limites de maneira respeitosa. Porque criança, ela também precisa saber de limites, saber o que é certo e o que é errado, o que pode ou não pode, mas o como que você vai oferecer a construção de um pensamento crítico é fundamental nesse caminho. E educar um ser humano, a minha filha tem 3 anos de idade, ela se joga no chão, se debate, grita, diz que não vai fazer, sai correndo pela casa, bate na parede. Tem uns ataques de raiva que eu fico olhando assim, falei, gente, isso aqui é a raiva encarnada na pessoa, se manifestando livre e puramente, sabe? Sim. E o que me ajudou muito nesse processo foi já ter estudado questões de autocompaixão, de compaixão e da neurociência do cérebro. Porque uma criança de 3 anos de idade, ela não consegue ter controle sobre suas emoções. É o cérebro límbico que está mandando nela. O neocórtex estaria analisando, ponderando, não existe. Então, quando eu sei disso e eu olho para aquela criança, eu falo, cara, ela não vai conseguir. Então, aonde que me cabe na minha adulta de respirar fundo, olhar com compaixão e tentar me permanecer calma, né? Então, quando eu consigo, porque nem sempre a gente consegue, né? Quando eu consigo me permanecer calma, respirar fundo, eu só fico do lado dela e falo, olha, você quer colo? Não quero colo, não quero. Eu falei, beleza. Quando você quiser, eu tô aqui. Vou ficar aqui, mas, ó, comer a barra de chocolate inteira não vai rolar. Você tá frustrada, eu entendo que você tá frustrada, beleza. E depois de um tempo, isso tende a se acalmar e aí ela vai e pede colo. Então, eu acho que exige de mim uma resiliência enorme durante 10 minutos de uma pessoa surtada na sua frente. É surtada mesmo, sabe? Fora de si. Então, se eu respiro nesses 10 minutos, eu estou modelando para ela que, calma, peraí, né? Se eu começo a ficar nervosa demais e perco as estribeiras, aí são 2 pessoas no nível que dificilmente vão conseguir, né? Então, eu tento modelar para ela como que eu me acalmo, como que eu respiro fundo, nomear os sentimentos, dizer aquilo que eu vejo que é importante para ela numa linguagem, né, adaptada para a idade. Então, acho que são esses desafios também falam muito sobre nós, né? Sim, e fico pensando até quando você fala, né, da sua filha, assim, sentindo a raiva, mas sem essa possibilidade de controle ou de compreensão sobre isso, eu fico pensando que você estar ao lado, a sensação física que me dá nesse momento é de possibilidade, assim, de, bom, eu posso sentir isso, né, que muitas vezes o que eu vejo muito, né, recorrente, já vivi, é do pare de ficar assim, né? Tipo, chega disso, chega dessa manha, dessa birra, seja lá o nome que a gente dê. Mas é uma sensação de que ela pode sentir isso, né? Assim, ela tá sentindo raiva e isso é permitido, digamos assim, né? Tipo, sinta isso, estou aqui com você. E isso, nossa, me dá uma sensação física tanto de, ai, ufa, tipo, obrigada, assim, posso sentir isso aqui? Porque muitas vezes eu sinto que o sentimento reprimido foi muito o que me colocou, enquanto adulta, com uma dificuldade de entender que eu sinto raiva, né? Porque, enfim, eu sinto raiva, mas falaram tanto que para com isso, chega com isso, que não me parecia que
podia sentir raiva. Parecia que eu tinha que fazer qualquer outra coisa do que eu estava fazendo, né? Que era sentir raiva. Então, nossa, me deu aqui muito um ufa, que alívio. Essa E foi a eu falo sensação de isso com escutando. ela. Eu falo, olha, você pode sentir raiva. Você não pode me bater, nem morder, e nem quebrar coisas. E nem se, porque ela se morde, né? E nem se Sim. morder. Mas você pode sentir a raiva, pode correr, bate aqui no travesseiro, grita. Até porque as emoções, elas são incontroláveis nesse aspecto, né? Quando a gente sente, a gente... E a criança ainda, ela sente 10 vezes mais do que a gente, né? Ela tá ali no a flor da pele, então... não sabe nomear, né? Minha filha também, 1 ano e 8 meses, ela não consegue nomear aquilo que está acontecendo, né? E aí, ouvindo o relato da Dayana, eu lembrei a primeira, entre aspas, birra, né? Que birra é um rótulo, eu acho que, enfim, que virou um rótulo, e a gente está falando de qualquer outra coisa menos de birra naquele momento que acontece, né? Porque é uma coisa que a criança não sabe lidar com aquilo que está acontecendo. E a primeira, entre aspas, birra pública foi aqui em São Paulo, a gente estava num shopping, e aí ela começou a surtar ali, e começou a sair correndo, e assim, e eu comecei a ficar também nervosa junto, porque eu falava assim, como é que eu vou regular de novo, ajudar, apoiar a ela se regular nisso, com tantos estímulos, aí eu nunca mais vou vir num shopping, sabe? Começa a vir essas coisas na cabeça, e já comecei a me culpar, do tipo, eu sou uma péssima mãe, por que eu trouxe uma criança de 1 ano e pouco no shopping? Eu vou para a praia, eu vou para a natureza, para qualquer lugar, para o shopping? Não, pelo amor de Deus. Mas enfim, daí... E aí todo mundo começa a olhar aquela coisa clássica, né? E eu tentando segurar ela saindo do meu braço, pulando e tal, e a gente conseguiu ir levando, e aquilo foi traumático para todo mundo, para mim, para o meu esposo, minha mãe estava junto, então a gente ficou tudo em choque, porque o primeiro é sempre aquela coisa, né? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí eu percebi o quanto que eu também fiquei nervosa com aquilo, né? E assim, teve um movimento duplo de me acolher o que eu estava sentindo, acolhê-la e acolher os dois também, né? De falar, caramba, meu, calma, gente, vamos tentar entender o que aconteceu. Mas eu acho que para mim tem feito muito sentido, assim, nesse caminho, eu não considero a violência como uma estratégia, né? Eu acho que esse, para mim, é a base de tudo, mas é uma base real, né? Que não é uma possibilidade, não está dentro do pacotinho ali, sabe? E a gente vê que a violência, claramente, principalmente contra as crianças, quase a primeira estratégia, porque é, entre aspas, mais fácil, né? E aí a gente tem realidades diferentes, eu sei do meu lugar de fala, de privilégio, que eu estou aqui falando de um lugar diferente, né? De acesso a direitos e tudo, mas eu acho que essa informação para mim é fundamental. A partir do momento que eu sei que o cérebro da criança ele não está pronto para isso, para compreender, tá tudo bem, eu estou entendendo que não é uma disputa de poder ali, eu não estou disputando poder, ela não está querendo me manipular, ela só não está sabendo lidar, sabe? Sim, acho muito importante essa ideia de você trazer uma experiência em que você também ficou nervosa, porque é isso, né? Uma coisa que eu sinto muito com a minha sobrinha, que vai fazer 4 anos, é que é muito curioso, assim, porque eu tento, assim, ao máximo estar ali ao lado dela, escutando e estando presente, mas é muito curioso, quando eu não estou cuidada, que rapidamente eu vou para um lugar de punição, né? Assim, de falei uma vez, não quer fazer, já estou irritada, faz logo agora, não aguento mais. E o quanto isso demonstra uma necessidade gigantesca de apoio, né? Porque assim, uma mãe sozinha não cria ninguém, né? Assim, cria na base da violência consigo mesma, né? De sem dormir, sem comer, vou lá educar essa criança. Então, o quanto quando eu não estou cuidada ou não estou me sentindo confortável, é muito difícil oferecer esse lugar de compaixão, né? Porque eu estou precisando de compaixão também, só que ela é uma criança, né? Então, como para mim é muito curioso ainda quando eu falo sobre querer ser diferente, mas tem muitas vezes que a resposta violenta ou de punição ou de parar aquilo tudo vem muito natural, assim, de não, assim, não tenho mais espaço de escuta nesse momento, e o que eu faço? Começo a ficar irritada junto, e aí eu falo, Débora do céu, para onde vai isso, assim? Mas como é importante ter essa compreensão minha, sabe, de como eu funciono, assim, de entender
de me sentir assim, eu tô sem dormir, eu tô sem almoçar, então acho que é melhor eu almoçar, porque a minha sobrinha tá chegando, então vamos estar cuidadas para conseguir cuidar, e como isso precisa de uma rede de apoio, né? Quando ela fica aqui, precisa da minha mãe, precisa do meu pai, precisa de todo mundo cuidando de uma criança só, porque é isso que demanda uma criança só, né? Não sei se faz sentido para vocês. Tem aquele ditado que diz, né, que é preciso uma aldeia para criar, gerar, né, construir um outro ser humano e não uma pessoa só. Eu acho que essa parte de educação exige uma autocompaixão materna gigantesca, muito fácil de cair nesse lugar da culpa. E eu acho que existe, né, isso de empatia e autoritarismo. E a gente nunca vai estar só de um lado e só do outro. E em algum momento nós vamos usar do nosso poder de autoridade, que é o autoritarismo, né? E eu vou impor pela minha força, porque eu não aguento mais, que eu estou de saco cheio, que se a pessoa não para de gritar, ela quer pegar a faca, que eu não vai pegar a faca, e que, cara, eu vou bater a mão na mesa, eu vou gritar, e o importante, eu acho, é que depois que a gente tem os nossos surtos maternos, e que é natural que eles aconteçam, é virar e falar assim, olha, eu gritei com você, mas isso não é legal, me desculpa. Não é, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de brigar com você. Eu fico chateada e, sabe? Então, modelar que nós, enquanto seres humanos, a gente vai errar. E mostrar para a pessoa também perceber, nossa, eu também, né? Eu vou perder a linha e vou gritar e fazer alguma coisa. E geralmente com a Maia, quando ela tem esses ataques dela, aqui entre aspas, né? Eu falo, filho, o que está acontecendo? É a calma, não sei o quê. Aí passa um tempo, quando ela realmente está mais calma, ela fala, mãe, sabe por que eu gritei? Aí ela conta o motivo dela. Que eu queria muito colocar minha roupa da pirata. Depois de ela colocar 10 roupas, literalmente, tá? Uma roupa em cima da outra, a última não cabia. Eu queria muito que a minha roupa da piratinha coubesse. Mas ela não estava entrando. E aí eu fiquei com muita raiva. Eu falei, eu sei, filha. Eu entendi que é por causa disso, né? Então ela consegue dar uma explicação infantil do jeito dela e dizer, mamãe, desculpa por eu ter me jogado no chão, me desculpa por eu ter mordido, ou me desculpa. Então, como a gente fala isso com ela, se coloca nesse lugar de, cara, desculpa se eu fiz isso, realmente. E quando eu trato ela de uma maneira mais ríspida, ela fala, mamãe, por que você está me tratando assim? Aí eu falo, gente, sou uma pessoa horrorosa. Não, mas você sabe que ouvindo você falar isso, tem uma frase, nossa, que eu amo, que eu acho sensacional, não lembro agora de quem que é. Eu acho que, não sei se é do Minha Couto, não sei, mas é que fala assim, eu quero que educar de uma forma tão respeitosa a minha filha, que quando qualquer sinal de desrespeito, ela saiba identificar, sabe? E eu acho que é muito nesse sentido, assim, tipo, que tem muita gente que fala assim, a gente vai educar com respeito, e aí a criança vai ficar mimada, e aí ela não vai ficar forte o suficiente para lidar com a violência do mundo. Eu falei, gente, mas não faz o menor sentido isso, tem que ser o contrário, né? A gente precisa criar a criança para ela justamente reconhecer que ela está num ambiente de violência, para ela conseguir sair futuramente eventualmente de um contexto que ela esteja, se ela conseguir, se for possível, né? Claro. Mas é uma visão que vai perpetuando muito, né? Tipo, tá tudo interligado. Depois, e você vê que, e assim, acho que daí vai para um outro lugar que é da naturalização da violência contra as crianças, né? Que é ok, passa pelo, é normal, né? Eu lembro que eu estou fazendo uma especialização de neurociência e educação infantil, né? E aí teve um relato de uma pessoa, de um aluno, que estava também, acho que no shopping, e aí viu o pai batendo na criança, mas assim, de uma forma absurda. E a pessoa não se aguentou e foi acudir a criança. E falou que, o pessoal se separou totalmente, assim, na loja. Metade, sabe, parece assim, metade a favor gritando, assim, não pode interferir, tem que deixar, não sei o quê. E outra metade falando assim, para com isso. Então, assim, você vê que é meio que uma briga de 50%, sabe? De algo que a gente precisa mudar, sabe? Como sociedade. Sim, e é muito o que você falou sobre a naturalização, né? Porque no final, se você vive essa violência enquanto criança, você não fica mais forte para nada, você simplesmente acha que aquilo é normal, principalmente quando as pessoas justificam a violência dando outros nomes, como estou fazendo isso porque te amo. Aí a pessoa, desde criança, entende, legal, ser violenta é quando a gente ama as pessoas. E é claro que a gente não faz isso de uma forma consciente, né? De, entendi, então amor é violência, mas a gente inconscientemente vai construindo esses significados, né? De, bom, quando ele me bate, ele diz que faz isso porque me ama, então logo as relações se dão a partir disso, né? E aí o que acontece na realidade
é que quando você cresce, para você é normal se relacionar de forma violenta. Eu demorei muito tempo, assim, para entender que eu não precisava passar por isso, né? Eu tive, sei lá, 3 relacionamentos abusivos, um atrás do outro, e não enxergava o que, que aquilo tinha a ver com. Débora, você não precisa viver dessa forma, não precisa se relacionar dessa forma, e não é assim que se relaciona, porque para mim era assim que se relacionava. Tipo, tá ruim, tá, mas não é assim que as pessoas se relacionam, não é dessa forma violenta, não é normal. E aí, não, isso não é normal, não precisa ser assim. Então, é muito louco como as pessoas fazem esse discurso do precisa, né, ter essa força física em cima da criança para ela ser forte, e no final o que acontece é que ela realmente só naturaliza ser violentada, porque se quem ela mais confia, né, que é pai, mãe, vó, enfim, violentam ela, bom, se o vizinho quiser violentar, se a professora, se o amigo, tipo, que diferença faz, né? Ela já entendeu que confiança se constrói onde, né? Se quem você mais confia te causa dor. Então, é muito, eu acho demais assim poder conversar com vocês e entender essa outra construção de o que é ser forte, né? Tipo, o que é de fato conseguir se colocar, que é isso, poder se identificar no, nossa, mamãe, fiz algo que acho que não é legal. Tipo, essa identificação, quer coisa mais potente do que a criança se perceber em algo que fez que não foi legal, que talvez tenha feito mal para a mãe dela, enfim. Eu acho isso muito bizarro, assim, esse lugar da violência está atrelado a ser uma pessoa forte. Sei. Eu acho que é justamente o contrário, né? Uma criança que cresce num ambiente emocionalmente saudável, se sentindo segura, protegida, recebendo amor, carinho, tendo escuta, ela vai criar uma resiliência emocional e uma autossegurança que vai fazê-la transitar depois pelas tensões do mundo com muito mais sabedoria, talvez, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso que eu acredito que eu tenho como pessoa mesmo, de lidar com adversidades, vem de eu ter me formado uma criança que confiava em mim mesmo, porque meus pais confiavam em mim, né? Então, se eu não confio, tá sempre errado, tudo não pode, tudo tá ruim. Aí eu falo assim, gente, né? Então, quem sou eu? O que presta? Será que eu presto? Eu já vi várias amigas que tiveram educações super violentas que têm síndrome da impostora até hoje, porque acredita que não é o suficiente, porque nunca foi quando era criança. Então, isso se reverbera certamente no mundo adulto, né? E tem uma outra coisa que é bem interessante, que fala sobre o ciclo do mau comportamento, e que a gente facilmente é dragado no mau comportamento da criança. Então, a criança, ela, sei lá, tá precisando de atenção. Ela não consegue ainda virar assim, mamãe, estou precisando de atenção. Faz não sei o quê. E se você, principalmente, se a gente está ocupado, trabalhando, cozinhando, fazendo alguma coisa, começa a famosa aprontação de artes, né? Sobe em cima da mesa, fica em pé lá em cima, sai o leão correndo, filha, você vai cair, pelo amor de Deus. Aí começa a pular do sofá, e tira do sofá, e cata o troço, enfia, não sei o que. Eu falo assim, meu Deus, cara. Tipo, amarrar essa criança no sofá. Eu falo, tipo de mau comportamento. Aí eu falo, filha, eu tô percebendo que você está fazendo várias coisas que você já sabe, né, que não é muito legal fazer. O que você está precisando? E é claro que desde que ela nasceu, gente, que eu falo isso com a Maia, o que você precisa? O que é importante? O que você quer? Usa a palavra. Então, tem um bater de tecla. Aí eu falo, filha, o que você precisa? Mamãe, eu estou precisando de amor e carinho. Ai, que linda. Carinho. Eu falo, tá bom, meu amor, mas vai sentar aqui. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo quando dá, né? Nem que seja 5 minutos, fico do lado dela, dou carinho, brinco com não sei o que, pererê. E é incrível como o mau comportamento, ele tende a parar mesmo, sabe? Então, quando você consegue atender aquela necessidade, a tendência é que a criança se acalme. Quando você vai só no confronto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tá louca, você tá isso. Aí você começa a aumentar a tensão, a criança aumenta a tensão, não atende a necessidade, pelo contrário, agora ela tá vendo que, tipo, cara, se antes estava difícil, agora eu vou ter que piorar aqui meu comportamento para conseguir o amor e carinho que eu quero. Então vai numa escalada que, se você não for o adulto consciente, porque a criança não vai saber fazer isso, de perceber, interromper e buscar se conectar com essa necessidade, a gente fica preso nesse loop que pode ser bastante desafiador, né? Nossa, para mim você tocou num ponto assim disso da necessidade, que para mim é o coração da, sei lá, a coração de como transformar esse olhar assim para mim, sabe? Porque
quando eu olho, tipo, quando eu fico pensando, meu, o que esse bebê, principalmente assim, no começo, né, primeiro ano de vida, que, meu, a criança não fala, então, assim, você tá ali, você tem que se conectar de uma forma, e a gente não tá conectada, eu não tava conectada. Eu não tava conectada com nada, não sabia mais quem eu era no puerpério, fiquei totalmente perdida. Eu cheguei a pedir para me separar do meu esposo de madrugada, de tanto sono, eu falei, não aguento mais, eu quero me separar. Aí ele falava, você tá falando sério? Eu falei, não, eu não tô falando sério. Eu comecei a chorar, fui pro banheiro. Então, assim, eu não sabia de mais nada, gente. Daí, 2 meses depois, meu pai morreu, então eu não sabia de nada, tava perdidinho. Então, esse papo de me conectar com as necessidades foi muito difícil. Hoje eu tenho muita clareza do quanto que, para mim, é a chave, assim, da mudança de olhar e falar, essa criança não está fazendo birra, essa criança está precisando de alguma coisa. Daí eu vou descartando, tipo, fome, sono, vou pensando, sabe? Ela já comeu? Ela já dormiu? Ah, não, porque a Luísa ainda não fala, assim, né? Não tem fala coisas pontuais, mas ela indica muito o que ela quer. Então, ela é o tipo de bebê, assim, que se ela tá com fome, a gente coloca umas frutas mais acessíveis, assim, então ela vai lá. Um dia ela apareceu com a banana na mão. Eu falei, gente, sério, esse negócio de criação consciente dá até medo, porque ela já daqui a pouco vai fazer um bolo e eu nem vi, sabe? Então, é bem assim. Mas eu acho que a necessidade é maravilhosa. Se a gente consegue trabalhar isso, né? Mas para isso a gente precisa estar minimamente bem, porque senão essa conta não fecha. E a gente precisa de apoio, né? Meu, não tem como. Começo de maternidade, assim, para mim é essa chave. Precisa de uma aldeia, mas uma mega aldeia, porque senão a gente não dá conta. E aí eu acho que para mim, assim, também comunicar essa forma de educação para as pessoas que também participam da educação é um desafio bem grande, porque não é todo mundo que vem com esse olhar, né? E aí, umas atrapalhadas, eu me atrapalhei demais, assim, no começo, de como contar para as pessoas que, assim, a gente não fala para a Luísa, assim, para de chorar, sabe? Para mim, o para de chorar se eu pudesse resumir, assim, toda essa conversa do para de chorar, eu acho que a gente fala muito, assim, para a criança de maneira geral, né? Não pode chorar, o não pode chorar, para mim, é o que cala todo o sentimento lá da infância e vai carrega até o adulto, né? Então, eu fico trabalhando muito isso. Falar assim, gente, ela pode chorar, sabe? Então, tá tudo bem chorar, tal. E aí todo mundo vai vendo e fala, ela pode chorar. Então, assim, aí vai, sei lá, é meio que na demonstração mesmo, mas é um desafio. Sim, e eu ia conectar, só porque eu lembrei, vou voltar nesse ponto que vocês falaram, que é de uma entrevista que o Emicida deu, que eu não me recordo há um bom tempo, e aí perguntaram para ele sobre a questão da violência, né, de tantas mortes, enfim, pessoas assassinadas, etc. E aí ele falou, cara, na minha quebrada onde eu morava, eu tinha que pular corpo no chão, uma coisa assim. Então, assim, o que é para a gente isso é só mais o jeito normal de viver, assim, não é, nossa, que absurdo, que violência. Tipo, isso é uma coisa naturalizada, que é isso que a gente está falando, né? Se a pessoa cresce num ambiente, em relações que a violência é ali a forma como a gente se relaciona, e aí dizendo nós, enquanto sociedade, né, impomos isso para as pessoas, né? As pessoas vão naturalizar e aquilo não vai ser mais um absurdo, vai ser só, é assim que a gente se comunica, é assim que a gente lida com os nossos problemas, e isso a gente vê em qualquer lugar social, né, assim, de outras formas, mas a violência está sempre ali enquanto um lugar comum de foi assim que eu aprendi e é assim que faz. Então, mesmo esse lugar do questionar, o bater na criança, parece muita resistência porque vem como um lugar de, mas não é assim que faz, não é assim que todo mundo faz, sempre fez. Eu bati em você e, né, aquela história do, eu apanhei quando era criança e tô ótimo. Falou a pessoa com depressão, com síndrome do impostor e com diversas questões, né? Então, é muito difícil sair do ciclo de que isso é normal, da naturalização de algo. Tipo, não, isso não é normal, não tá normal a criança tá assim desse jeito ou ser tratada dessa forma. E aí é muito difícil romper a naturalização da conduta, né? De como a gente lida. Mas aí eu voltei nesse ponto, só para colocar também uma coisa muito importante que foi eu viver no meu lugar de fala de tia, né? Que é da minha sobrinha, ela fica muito irritada quando tá com sono. E eu também ficava quando era criança, assim, tipo, muito irritada. Se eu tava com sono e ainda tava na festa de um amigo do pai, ou sei lá, qualquer outro lugar que não ia dar para dormir, eu ficava muito irritada. Eu sempre escutei como se fosse algo negativo, como se fosse culpa minha, assim, sabe? De, não pode ficar assim. E aí hoje eu vejo aquela coisinha pequena de 3 anos, eu falo, gente, como que eu posso falar para ela não pode ficar assim, se ela está com uma necessidade extremamente básica, que é dormir,
e a gente não está conseguindo deixar ela dormir, porque a gente levou ela para sair, a gente saiu para jantar com ela, sei lá o que a gente foi fazer. Então, o que eu posso exigir dessa criança que está morrendo de sono, não tem como dormir, e aí eu, adulta, vou ficar irritada porque ela está irritada com algo extremamente básico, né? Sendo que eu fico irritada com fome, né? Mas eu tenho essa compreensão de, então, vou comer. Ela não. Então, esse lugar das necessidades, assim, para mim, que não tenho tanto aprofundamento na CNV, mas que uso para mim mesma, foi muito importante, assim, para escutar a Lívia como um ser, tipo, como um ser pensante e vivente que ela é, sabe? Ela deve estar... Ela já tinha dito que estava com sono, a gente continuou no restaurante com ela, é óbvio que ela está irritada, tipo, vamos acolher a irritação, tipo, se ela quiser ficar quieta, se ela não quiser conversar, e é muito comum escutar o pare de ficar assim, não chore, pare, tipo, né, negando esses sentimentos, porque a gente faz isso com a gente, né, enquanto adulto, né, negando os nossos próprios. E o corpo, né? Eu acho que para mim o corpo para mim assim tem sido um imenso sinalizador. O meu corpo, né? Eu quero dizer, eu começo a ficar irritada e ela sente, né? Também a minha irritação. Então, na hora que eu começo a perceber isso, eu falo, meu, eu preciso parar para comer alguma coisa, senão o negócio. Aí meu esposo, ele olha para mim e fala, você tá irritada, né? Eu falei, eu preciso comer, sabe? Então, eu acho que a gente prestar atenção nisso é muito autoconsciência, né? E dizer, né? Verbalizar, olha, estou irritada, estou estressada, estou chateada, estou triste. Então, eu tendo também, eu me treino para falar com a mãe, olha, mamãe hoje está estressada, estou com muita coisa na cabeça. Eu falo, filho, eu estou começando a perder a paciência. E ela percebe pela minha feição, né? Expressão corporal. Ela tem uma coleção de livros que são monstrinhos do sentimento. Então, tem monstrinho da raiva, do ciúmes, da felicidade. Aí tem ela no livro, o tokenzinho dela, assim. Legal. O monstrinho da raiva é o mais forte de todos, né? Então, eu falei, filha, todas as pessoas têm um monstrinho da raiva dentro delas. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o papai tem. E o pai costuma ter menos paciência do que eu, né? Então, ele fala, filho, ó, o monstrinho da raiva do papai tá ficando grande. É melhor a gente mudar de estratégia aqui. Vamos fazer outra coisa? Vamos, né? E aí ela fala, filha, qual é o tamanho do seu monstrinho da raiva agora? Aí ela faz assim, ó, tá desse tamanho. Eu falei, beleza. Aí o negócio começa, eu falei, qual é o tamanho do seu monstrinho da raiva agora? Ela fala, agora ele tá desse tamanho. Eu falei, pois é. Eu falei, quem é que manda na raiva? Você que manda no monstrinho da raiva ou é o monstrinho da raiva que manda em você? Ela fala, eu que mando no monstrinho da raiva. Eu falei, então tá bom. Então, eu quero ver. Aí eu falo assim, aí se a gente começa a discutir com alguma coisa, eu falo, filho, meu monstrinho da raiva ele está crescendo. Ele está começando a ficar de um tamanho que eu não sei se eu vou conseguir dominar ele. Aí ela falou, calma, mãe, respira fundo. Eu falo, respira fundo. Eles têm um acordo, né? Quando o monstrinho da raiva crescer, a gente então tem que, né, ter habilidade para tentar lidar com esse monstrinho. Só que quando ela realmente está com uma raiva assim gigante, eu falo, filha, vamos respirar fundo. Ela não quer respirar fundo, ela não quer fazer nada, ela só quer sentir aquela raiva. Eu falo, filho, o bicho da raiva tá tão grande que ele tá tipo, do tamanho dessa sala inteira agora. Ele tá muito grande esse bichinho da raiva, né? Tô muito braba. Eu falei, também, ela roja, ela faz, bota o nariz pra cima. Fica a raiva personificada. Então, eu acho que mostrar para as crianças o que pode ser feito. Se eu posso sentir raiva, o que eu posso ou não posso fazer. E essa coisa do não, porque criança recebe muito não, né? Não pode rabiscar na parede, não pode subir no sofá, não pode... Cara, o que pode, né? Então você fala, olha, você pode rabiscar no papel. Você pode pular na cama comigo do lado. Você pode. Então, qual é o caminho? Se eu não posso, o que eu posso? Então, me ensina. Então, eu acho que existe um pedido das crianças, né? Invisível, de, cara, então me ensina o que eu posso. Se o senhor está me dizendo não e está me tolhindo. Então, assim, qual é o caminho? Eu não consigo ver o caminho. Então, eu acho que essa função de educadores, de pai, mãe, ou seja lá quem for educador, é de guia, né? Quase que fosse um mentor, de mostrar qual o caminho possível, aí na minha linguagem, né? De uma linguagem de não violência, de expressar os sentimentos, de verbalizar. É por aí. Eu acho muito legal esse negócio que você traz da gente indicar o que pode, né? Você falando, eu comecei a imaginar, tipo, um adulto chegando na casa de outros adultos, e aí, assim, não pode tocar aqui.
Aí você vai comer uma pizza na casa de um amigo. Eu fiquei pensando aqui, imaginando essa situação, né? Aí assim, eu quero pegar. Não, não pode encostar na mesa. Não, também não pode ir no banheiro. Não, mas olha, não encosta ali, porque você não pode pegar no livro. Eu fiquei meio pensando nesse cenário, ficou terrível na minha cabeça, sabe? E aí, com as crianças, de maneira geral, eu acho isso normal, né? Então, eu acho bem isso, assim. A gente fala para a Luísa, fala assim: olha, filha, se você encostar a mão na. Ela não sabe, ela não consegue compreender, eu sei, eu tenho essa percepção, eu sei disso, que ela não sabe se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar choque. Mas a gente fala para ela. Daí a gente acabou inventando um negócio engraçado, assim, toda vez que ela começa a chegar perto da tomada, ela mesma vira pra gente e faz né, sabe? Aí virou uma coisa assim que ela não coloca e quando ela tá chegando ela já redireciona, mas isso a gente vai fazendo aos poucos, aí repetir 1000 vezes, porque não vai ser assim, sabe aquela coisa, eu já falei 2 vezes, e você não entendeu? Não, ela não vai entender, eu vou ficar falando 1000 vezes e tá tudo bem, né? Sim, e parece que não rola uma autopercepção do próprio adulto, né? Porque agora que você falou, já falei 2 vezes, eu pensei, cara, eu tenho tanta coisa que as pessoas já me falaram e eu ainda não mudei, assim, e elas podem vir me cobrar e falar, Débora, eu já falei 4 vezes, eu vou falar, tá, mas peraí, sabe, tô processando, tô compreendendo novos caminhos, vamos com calma. Que é muito louco, que exige da criança como se ela já viesse pronta, mais do que eu consigo ser enquanto adulta, né? Tudo que eu já vivi, eu tenho diversas questões emocionais, e eu espero que ela não tenha nenhuma dessas e já esteja, já foi, já evoluiu, já passou de mim já, né, na compreensão emocional. E é muito pelo contrário, né? Tá começando a compreender os sentimentos, a raiva, o não. E aí eu até lembrei de uma página no Instagram que eu acho que é Criação Neurocompatível, alguma coisa assim, que eu vi muitos conteúdos em relação a como a gente faz enquanto adulto, né? Que a criança viva algo muito chato, né? E aí eu fiquei pensando na parte da comida, assim, que a minha sobrinha, tipo, ela fica ali meio comendo, achando não muito legal quando é uma comida normal, e sempre quando eu invento uma brincadeira de, então hoje eu quero almoçar no restaurante, aí ela monta um restaurante ali com uma mesinha, bota comida, ela quer que ela vai ser o garçom primeiro, depois sou eu, aí ela sempre come tudo e acha, tipo, super divertido. E como isso se perde, assim, se perdeu para mim a necessidade do brincar, né? Do porquê que precisa ser uma tarefa. Não, comida é sério, senta e engole a comida. E para tomar banho também, tem que tomar banho logo, sai desse banho. Tipo, por que a vida é um saco? Quando a criança acabou de começar a entender o que é a vida, né? Tipo, parece que eu já coloco enquanto Débora adulta, olha, comer não é tão engraçado assim, tá? Hoje em dia eu como só e preciso voltar a trabalhar, eu tomo banho porque logo em seguida tem reunião, então não tem graça. E pelo contrário, né? O quanto ela mesmo existindo me estimula a ter graça na minha própria vida, né? De, bom, foi um almoço completamente diferente do que eu tô acostumada. Então, a gente justamente precisa de apoio, porque eu sozinha não dou conta de ficar inventando brincadeiras o dia inteiro e ter tempo para tantas brincadeiras enquanto eu trabalho. Mas quanto mais apoio a gente tem, mais é possível criar esses espaços de diversão em coisas que não precisam ser necessariamente regras, tarefas chatas, tipo, e sérias e carrancudas, né? Não sei se vocês viveram isso ou vivem. Eu acho que o lúdico e a criatividade é uma grande estratégia de evitar conflitos, né? De confrontos. Você fala, vamos tomar banho, não quero. Eu vou tomar um banho maravilhoso com espuma, eu vou levar o Mal e a Moana e o cachorrinho, e todos nós vamos lá nadar no lago. Ela fala, mamãe, já estou indo. Vou perder essa galera no lago de jeito nenhum, né? Então a criança está nesse mundo fantástico, imaginário. Então, se a gente consegue jogar com isso, eu acho que é um grande artifício da educação usar a criatividade nesse sentido, além de ficar mais leve, né? De ficar mais legal, de brincar junto, de acessar a nossa criança, né? Bota a sua criança para jogo também. E vamos Mas eu acho que é isso, né? O fato da quando a gente tem uma infância que, sei lá, a gente conseguiu construir algo dentro da gente, a gente consegue ver esse espaço do lúdico, né? O Mal e aqui em casa, o Mal e a Moana salvaram muitas coisas já. Eu achei fantástico você falar, porque às vezes ela, sei lá, não tá querendo comer, daí a gente fala que às vezes a gente faz cada coisa como mãe que eu não sei. Eu já liguei para o Mal e várias vezes, liguei para chamar a Moana na ilha, para chamar a avó da Moana para ajudar. Aí agora ela fica me dando o que eu tô fingindo que é um celular para ligar para o Maui,
entendeu? E aí ela começa a ver que a comida que é o de nada, né, na Moana. Então é a comida do de nada que vai para a coxinha, que vai para o bracinho dela, começa a mostrar assim, aí acaba ficando, mas assim, claro que tem momentos que o lúdico não funciona, que é aquele momento já do esgotamento, e eu acho que é aí que mora e o tempo, né? Eu acho que assim, a criança precisa do tempo, e a gente, como adulto, a gente é tão importante e tão, né, relevante, ocupado, que a gente não tem mais esse tempo, mas tudo que a criança quer, tipo, dar caminho andando daqui até a esquina, ela demora meia hora, porque ela vai parando e ela observa, assim, tudo que depois, tudo que a criança tem, a gente destrói, né? E aí depois a gente quer retomar de novo, né? Então, vou falar em primeira pessoa, né? Você observa a praia, eu observava o mar, não sei o quê. Daí eu precisei virar um ser humano eficaz. Aí eu esqueci de observar, e agora eu tô tentando retomar tudo isso, né? A comunicação não violenta ajuda muito, né? Para mim, assim, como um apoio. Sim, total. E eu tenho muito essa referência na minha mãe, assim, que quando eu era pequena eu achava que ela, tipo, sentia aquele momento vergonha da mãe, sabe? Quando você tá ficando pré-adolescente, que, ai, mãe, para, que feio, tô passando vergonha e tal. E hoje em dia, assim, né, quando eu já estava mais velha, eu compreendi o quanto ela carrega a criança dela com ela, assim, o quanto isso me motivou muito a continuar com a minha também e construir isso com a minha sobrinha. Então, eu sempre, quando tô com a minha sobrinha, ou tá eu, minha mãe e minha sobrinha, é sempre, tipo, uma brincadeira muito que qualquer pessoa que olha vai falar, meu, para quem é qual das três crianças, assim, e que é muito uma delícia, que eu vejo que é esse lugar não do adulto chamando a criança para o meu mundo, mas um pouco de eu me sentir convidada a estar com ela, no se jogar no chão e pular que nem doida e sei lá o que fazer, sem ter muito limite, muito, né, muita percepção de regra, né, nisso. Do corpo mesmo poder se expressar de um outro jeito. Então eu me sinto muito sendo convidada para a infância com ela do que exatamente ficar tentando enfiar ela dentro da minha adulteza, assim, sabe? E eu acho que isso me traz muito uma possibilidade de ver o mundo de outro jeito, assim. Às vezes ela vem aqui em casa com eu trabalhando e aí nos intervalos das reuniões eu falo, meu, parece que eu vou para um mundo muito legal, tipo, um lugar muito legal, assim, que por mais que ela faça birra nesse lugar de não saber nomear, tem tantas possibilidades de existir, tipo, ela existe com a raiva dela, e eu falo, meu, que incrível, tipo, olha só, esse ser está existindo com algo que está sentindo e tá ali, tá vivendo, né? Tá ruim, tá difícil, tá desafiador, mas tá vivendo. E o quanto eu já me vi no trabalho muitas vezes tendo que entender que eu estou sentindo raiva e o outro não está querendo nomear, e a gente fica nessa de não, porque eu não sinto raiva, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você vê que não tá tudo ótimo, então para mim, assim, a infância dela é muito um convite para poder viver um pouco esse lugar que já existiu dentro de mim e que existe aqui ainda mais guardado, de possibilidade de existir, né? Seja como for, com raiva, com dor, com tristeza, mas está ali vivendo aquele sentimento, né? E que a gente possa apoiar isso, que é um pouco do que eu estou escutando de vocês. E eu ia perguntar, para fazer a nossa última rodada de perguntas aqui, porque eu estou muito curiosa com isso, se vocês já chegaram a ter que lidar com a relação da filha de vocês com outras crianças, né? Porque eu entendo que talvez seja, né, do meu lugar leiga nessa questão, de que uma coisa é lidar com a sua criança, né, e como você educa ela, etc., e quando ela se relaciona com outra criança e acontece alguma questão de violência, ou como lidar com isso, nesse sentido mesmo de construir uma outra percepção de como se relacionar com o outro, né? E não só consigo e com mãe, pai, mas com outras pessoas, né? De outros círculos. Não sei se vocês já viveram essa experiência. Com várias. Qual que você quer que conte? Bom, para mim, por amar e ser mulher no mundo machista, eu sou muito atenta a ela saber impor os limites dela, a ela saber dizer não, a ela dizer que não gosta, a ela dizer que não quer XYZ. Então eu lembro quando ela tinha, devia ter, sei lá, 2 anos e pouco, assim, havia um amiguinho aqui, aí esse negócio de disputa de brinquedo, o amiguinho deu um empurrão nela, ela deu uns passos para trás e veio para mim meio choramingando, mamãe, meu amiguinho me empurrou. Eu falei, filha, você vai lá para ele e você diz, eu não gosto que me empurre, não me empurra. Aí ela olhou para mim assim, pensou um pouco, aí foi toda empombadinha. Voltou para ele e falou, não gosto que me empurre, não faz assim. Então eu quero ensinar a ela que ela saiba
comunicar esses limites. Então, se ela está na escola, tinha um menino menorzinho, pequeno, que mordia. Criança pequena morde. Eu não vou dizer bate na criança. Não. Eu vou falar, filho, você tem que dizer para ele que não pode, que você não gostou. Grita alto mesmo para, né, a pessoa levar um susto e chama a tia. Chama a tia e conta para a tia o que aconteceu, que ela vai lidar com a situação. Então, eu ensino esse comportamento. Mas, ao mesmo tempo, se chega num limite onde ela é mordida, ela falou com a tia, falou com meninos. E aí eu acho que chega num limite de alta integridade. Não, cara, a pessoa tá me mordendo, você empurra ele. Você não vai empurrar ele para machucar. Você vai empurrar para se proteger, que é o uso protetivo da força, isso, né? Não é com a intenção de machucar, de bater, não, mas é assim, cara, você não vai me morder. Então, é uma imposição corporal disso aqui, o meu uso protetivo de legítima defesa, né, digamos assim, porque eu não posso permitir que uma pessoa me morda constantemente, apesar de eu ter falado, procurado, falado com mãe, com tia, com tudo, e tipo assim. Então, eu acho que chega num limite que, às vezes, é importante, não a violência, mas, tipo, cara, não, sabe, eu vou te empurrar aqui para você não parar de me morder. Então, eu queria ouvir como que vocês pensam sobre isso, porque para mim foi muito desafiador chegar nessa decisão. Nossa, para mim é muito legal a gente ter essa perspectiva, né? Eu ouvir outra pessoa como lida com isso, assim, porque a Luísa, eu percebo assim, apesar de ter nascido no meio da pandemia, e isso sim restringiu o contato, né? Com as outras pessoas, eu sempre tive essa preocupação, assim, como que vai ser quando ela encontrar com as pessoas, com outras crianças e tal. Mas não sei, eu acho que tem algo que é genético e é um pouco, enfim, dela. Ela gosta muito de estar com as pessoas, né? Então, assim, a gente vai na padaria, a gente vai na rua, qualquer lugar, ela já sai dando as coisas dela para a pessoa como uma forma de pedir um contato e e uma conexão. Então, ela vai dar a bonequinha dela, passa no negócio do supermercado a bonequinha, sabe assim? Aí eu falei, e isso começou até olha como a gente viaja na cabeça, como eu viajei na minha cabeça, né? Gente, mas será que quando que ela vai colocar um limite nessa relação que ela está estabelecendo? Ela está gritando por conexão, mas assim, será que ela realmente quer entregar isso por uma conexão ou ela está, sei lá, o que tá rolando, né? Aí teve um dia que ela encontrou um menininho no prédio. E aí ela pegou e não deixou ele pegar o brinquedo, sabe? Eu acho que tem muito essa percepção, assim, de que é uma menina num mundo extremamente machista e quanto que eu estava esperando partir dela, ela indicar algum limite. E ela fez assim, tipo, é meu, sabe? É meu. E aí eu comemorei aquilo como uma... Pô, é isso, sabe? E aí eu tenho falado para ela, filha, se você não quer, não tem problema, você fala, não quer, você fala não, você indica que é seu, que você, enfim. E eu acho que, e mesmo, eu sei que pode parecer, sei lá, meio maluco pensar nisso agora já, mas eu fico pensando em prevenção de abusos, né? E que no momento do banho e tal, eu sempre vou falando assim, filha, é só a mamãe, só o papai, só a vovó que pode te dar banho, que pode não sei o quê. Então eu vou falando isso, eu falo assim, será que eu tô sendo precipitada de falar isso para uma criança que tem 1 ano e 8 meses, sabe? E ela vai entendendo, ela fala que sim, e eu acho que é isso, né? Tem coisas que eu acho que a gente vai construindo ali no pouquinho, né? E eu acho que é isso, assim, de ter essa percepção de que mundo que a gente vive e fazer construindo aos pouquinhos. Sim, eu me conectei bastante assim com o que vocês trouxeram, até por essa questão do ficar mordendo e tipo empurrar nesse lugar, porque é muito louco como essa mensagem vai sendo construída também, né? De bom, se toda vez morde, eu falo com alguém adulto e não resolve e continua mordendo, então tem isso, né? Meu corpo tá sendo ferido, né? Eu tô sentindo isso, tô sentindo essa dor, não tá resolvendo, então tá bom, então eu vou ficar sentindo dor, porque se não resolve, tá tudo bem eu sentir dor. E não tá tudo bem. Então, essa lógica de ter um limite do pedir ajuda para se defender, nossa, me conectei muito, assim, achei muito legal essa construção, e também do lance do não emprestar, né, Lígia, que você colocou, que eu já vi nesse próprio Instagram que eu comentei, do por que a gente fica falando para uma criança super pequena, tipo, chega uma criança X no meio da festa, pede o brinquedo dela, ela não dá, você força ela a emprestar como se você emprestasse seu carro para qualquer pessoa, né? Tipo, chega uma pessoa X, empresta aí seu celular, você não empresta, tipo, empresta aí sua mochila,
tipo, suas coisas, você não empresta, porque quem é essa pessoa? Você não estabeleceu nenhum tipo de vínculo, de confiança. Então, né, por que em qualquer momento a criança é obrigada a ter que dar o que é dela, emprestar tudo e ser muito agradável, porque a gente não, vou falar eu, o que eu sinto quando eu tô com a minha sobrinha e rola essa coisa do emprestar, é como se eu, Débora, não pudesse deixar aquele conflito social acontecer, né? Então, não, empresta, porque senão já vai dar briga, porque a criança queria o brinquedo, você não vai dar o brinquedo e a mãe da criança vai ficar brava, sabe? E que, na verdade, pouco importa se a mãe vai ficar brava, no sentido de que a minha sobrinha precisa ter a autonomia dela de dizer, não, eu não quero fazer isso, né? Tipo, eu não quero abraçar um amiguinho, eu não quero dar o meu brinquedo. E aí, se a mãe da outra criança vai ficar chateada com isso, ela vai precisar lidar com os sentimentos dela, assim como a Lívia com os dela, né? Mas o quanto é importante essa autonomia e respeito de limites da própria criança. E acho que essa coisa do banho que você trouxe, Lígia, eu acho que não é uma questão só do abuso, porque é extremamente importante, mas eu acho que isso também pode trazer uma mensagem de importância do próprio corpo, né? Assim, de cuidado com o próprio corpo, de preservação do próprio corpo, que não é, tanto faz, pode ser qualquer pessoa, e daí? Não, a gente está aqui tendo um cuidado com o seu corpo, porque ele é importante. E é independente se vai ser para questões de abuso ou para qualquer outra que ela possa valorizar o próprio corpo, ela já está escutando isso desde pequena, né? De que a mãe dela tem um cuidado com como tomar banho, quem que vai dar banho, não é tipo qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, não sei, me conectei muito com isso. E, bom, ficaria 75 mil horas conversando com vocês, escutando histórias, porque, nossa, me conecto demais, ainda que eu não seja mãe, viver esse lance de lidar com a criança, que eu acho que é algo da sociedade, né? Ter que lidar com a criança, porque ela existe e precisa dos seus direitos e espaços, me faz muito amante de discutir isso, né? Porque preciso lidar também com as minhas próprias limitações em relação a isso. Mas então queria agradecer demais e deixar aqui uma roda aqui de uma rodada aqui de conversa para vocês, se quiserem deixar um pouco do trabalho que vocês fazem, deixar uma mensagem para quem está ouvindo. Enfim, esse espaço é de vocês, eu agradeço demais vocês estarem aqui, foi um prazer enorme. Gente, para mim, eu acho que educar filhos é necessário uma grande dose de autocompaixão, porque a gente vai errar, a gente vai se culpar, a gente não vai modelar aquilo que a gente quer e tudo bem. Eu acho que errar mirando acertar, né? Mirando a construção da paz, mirando uma educação com empatia, é o objetivo. E nós somos seres humanos e às vezes é difícil mesmo. Às vezes é a gente que precisa de acolhimento, de amor e de carinho, né? Como a Maia pediu. Às vezes somos nós que precisamos pedir, cara, estou precisando de amor e carinho nesse momento aqui, porque tá brabo. E tudo bem. Então, eu acho que lidar com esse lugar de vulnerabilidade, nos acolhermos, para conseguirmos acolher esses pequenos, né, em construção. Para quem quiser saber mais do meu trabalho, se colocar Diana Bonar no Google, vai aparecer a página e tal. E o nome da minha empresa é Peace Flow, que é a fluir da paz. Então, aguardo vocês lá. Já tô lá, já tô lá vendo, já vou mandar um monte de mensagem para a Dayana depois para saber mais o trabalho dela. E assim, só aproveitando também esse espaço, assim, algo que para mim só mais um desafio, assim, que é muito, muito forte, é daí fazer esse trabalho levando para o lado profissional mesmo, né? Eu acho que para mim, assim, eu estou vivendo hoje um grande desafio de fazer, assim, um trabalho de educação respeitosa em comunidades, tal, que é uma coisa que está rolando no momento para mim. E uma coisa que eu sempre penso, assim, é como que eu não fico nesse lugar de levar algo como se fosse o certo e ter o respeito de, a partir do lugar dessas pessoas, de um modo que é totalmente diferente do meu, fazer um trabalho conjunto, né? Então, eu queria muito depois trocar sobre isso, então, só para falar. E aí, mensagem final. Para mim, eu acho que educar as crianças e no meu lugar de fala, assim, tem sido um grande estranhamento de tudo, estranhamento de como eu me vejo, como lidar com as minhas expectativas e não projetar isso, né, na minha filha, de entender que existe um ser humano ali diferente. Eu acho que a chave
de uma educação respeitosa e da não violência, para mim, na prática, tem sido entender que ali tem um ser humano inteiro, sabe? Não importa se é um bebê de 1 dia, se é uma criança de 5, de 10, ela tem a sabedoria dela e acho que olhar sempre para isso e entender que é uma criança que está crescendo, que está se construindo e que neurologicamente ela não consegue entender muitas coisas que nós adultos trazemos, sabe? Então, eu acho que é respeitar integralmente mesmo, a tal da proteção integral, tipo, no limite. E eu estou muito feliz, Débora, com o espaço, sério, muito bom ouvir vocês. Ai, muito feliz e não sei, só diria sobre esse último assunto que você colocou, que acho que a Daiana pode te apoiar muito também depois, mas dizer que acho que o primeiro passo é a escuta, né? Assim, chegar para escutar as pessoas antes de sair falando, para mim tem sido uma sabedoria muito grande para me policiar, para não entrar nesse lugar do eu já sei o que fazer. Não, eu não sei, então eu quero escutar vocês como vocês já fazem. Eu acho que isso é um passo bem interessante, mas enfim, isso seria outro episódio do podcast. E queria agradecer muito vocês duas, foi um prazer enorme. E agradecer você que está escutando a gente, seja no Spotify, no YouTube. Não esqueçam de se inscrever, dar o like aí para que a gente possa fazer mais conversas, a chegar em mais pessoas. E também seguir a gente no Spotify e no Instagram. E até o próximo episódio.